Rede Manchete, a emissora de todos os esportes. Sábado, na Manchete, decisão ao vivo. São Paulo e Vasco. Se vencer, o time vascaíno é o último campeão da década. Para o tricolor paulista, só a vitória interessa. São Paulo e Vasco, ao vivo, decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Sábado, 4 da tarde, na Manchete. Estamos iniciando a última parte do último debate desta campanha eleitoral, para as últimas palavras dos dois candidatos. Por sorteio, vai falar em primeiro lugar o candidato Fernando Collor de Mello e, por último, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Cada candidato vai ter 3 minutos para falar. A palavra é sua. Bem, minha gente, mais uma vez o outro candidato teima em mentir. Ele é que vai ganhar, sem dúvida, o prêmio de Pinóquio da década. Ele afirma que eu chego aqui com 10 jatinhos. Não coma pela mão dos outros, deputado. Eu cheguei aqui num avião, na companhia da minha mulher, na companhia do deputado federal Renan Calheiros e de mais 3 assessores. A minha campanha, deputado, ela vem sendo tratada por abnegados. Eu garanto que o dinheiro que está me permitindo fazer esta campanha não veio de negociata com a Shell. Não veio de operação ilegal com videopôquer. Como vereador do seu partido aqui de São Paulo, secretário de esporte está indiciado por crime de estelionato. Ele tem uma sala de bilhar e nos fundos da sala de bilhar tem máquinas de videopôquer programadas 95% para ganhar. O meu dinheiro, deputado, não vem da CUT, não vem das contribuições generosas dos sindicatos da Europa. O meu dinheiro não vem das propinas recebidas aqui e acolá pelas denúncias sempre presentes nos jornais de prefeitos do PT. Portanto, deputado, cuidado, não coma pela mão dos outros. Mas ao final dessa minha participação, minha gente, eu gostaria de transmitir a todos vocês a minha enorme confiança de que continuaremos juntos no próximo dia 17. Sim, no dia 17 nós vamos dar um não definitivo à bagunça, à baderna, ao caos, à intolerância, à intransigência, ao totalitarismo, à bandeira vermelha. Vamos dar sim a nossa bandeira, essa que está aqui, a bandeira do Brasil, a bandeira verde, amarela, azul e branca. Vamos cantar o nosso hino nacional e não a internacional socialista. Vamos fazer deste Brasil um país digno dos seus filhos, que trabalham, que querem prosperar, que querem a justiça social que nós iremos alcançar, minha gente. Eu quero agradecer a todos vocês por essa manifestação de apoio a um jovem que saiu de um estado pequeno e sofrido do Nordeste, mas que nunca curvou a sua cabeça a esses ditadores de plantão que tomaram de assalto o Palácio do Planalto e que, se lançando na política nacional, hoje recebe o reconhecimento da imensa maioria. E nós somos a maioria, minha gente, deste querido Brasil. Vamos juntos para a vitória. Já vencemos uma vez, vamos vencer a segunda. A partir de amanhã até o dia 17, todo mundo nas ruas, cantando, gritando, vibrando, falando do nosso programa, falando das nossas propostas. Vamos todos à rua para levantar a bandeira do Brasil, cantando o nosso hino nacional e dando o grito da vitória. Muito obrigado a vocês, minha gente. Candidato Luiz Inácio Lula da Silva, para os mesmos 3 minutos. Vocês estão lembrados que no debate anterior eu tinha feito um desafio ao meu adversário, de tanto ele falar das prefeituras, para ele trazer 10 prefeituras deles ou trazer 10 prefeituras nossas, para ver quem é que paga melhor, quem é que dá melhor assistência. Qualquer prefeitura. Eu amanhã estou com esse estudo feito, comparado, já que ele não fez, e vou entregar para a imprensa amanhã um estudo comparativo das nossas prefeituras e da dele. A segunda coisa é que o nosso adversário, ele traz dentro de si ainda o ranço do regime militar. Porque ele faz um julgamento precipitado.
Ele, por exemplo, diz que o companheiro Juarez está medido no jogo do vídeo poker, sem levar em consideração que isso é uma inverdade, já está inclusive provado com documento assinado pelo verdadeiro dono. Ele sequer espera a pessoa ser julgada para tentar prejulgar as pessoas e incriminar as pessoas. Mas isso faz parte de um aprendizado do regime militar. E eu estou habituado a isso. A segunda coisa é que ele faz questão de dizer que sabe de onde veio o dinheiro da minha campanha. Mas não disse de onde é que veio dele. E lógico que ele não podia vir em 12 jatinhos, porque ele não foi esquartejado para colocar um pedacinho em cada jatinho. Ele veio em um, mas veio 11 de bate-pau atrás dele, como é comum, como foi assim em outras cidades. Eu queria terminar essa campanha dizendo aos eleitores uma coisa que eu considero fundamental. No dia 3 de outubro de 1960, houve as últimas eleições para presidente da República. Eu tinha 15 anos de idade. Estava para começar a iniciar a minha atividade de estudante do Senai para fazer o curso de torneiro mecânico. Eu jamais imaginei chegar onde cheguei. Eu jamais sonhei poder disputar as eleições para presidente da República, porque nós, que pertencemos à classe trabalhadora, sabemos perfeitamente bem que a nossa luta titânica é para escapar da fome, é para escapar do desemprego, é para escapar da favela ou debaixo de uma ponte. Em função não de méritos pessoais, mas em função da competência de uma categoria profissional, em função da competência de milhares de brasileiros, em função da competência dos partidos com que eu me orgulho de estar aliado, eu estou hoje disputando a presidência da República para ganhar as eleições dia 17. E eu queria terminar minha fala dizendo para vocês, já falando como presidente da República, porque estou convencido que assim o será dia 17 de dezembro. Eu estou convencido que o Brasil tem jeito. Estou convencido que o Brasil pode ser recuperado. Estou convencido que o Estado pode assumir um papel correto de fazer com que a riqueza produzida pelo Estado seja distribuída de forma justa para toda a sociedade. O nosso PIB continua quase que estagnado, de 338 bilhões de dólares. É preciso, para distribuir renda, fazer esse PIB crescer. E para que o produto interno bruto possa crescer, para ter mais dinheiro para distribuir, é preciso que a gente convença os empresários a investir no setor produtivo. É preciso que, de uma vez por todas, se acabe com a especulação. É preciso que as pessoas não invistam no dólar, não invistam no ouro, não invistam no ovo, invistam na produção. Invistam na produção de roupa, na produção de sapato, na produção de máquina, na produção de carro, na produção de navio, na produção de coisa que gera emprego. Esse Brasil nós vamos criar. Esse Brasil da decência, esse Brasil que vai acabar com a fome, com o desemprego. Esse Brasil de alguém que saiu do Nordeste, mas não saiu para ir morar num palacete no Rio de Janeiro ou para estudar nas escolas mais finas do Rio de Janeiro. Esse brasileiro foi do Nordeste para não morrer de fome. Vai voltar para o Nordeste, para, junto com os nordestinos, acabar com a fome do Nordeste e acabar com a fome desse Brasil. Muito obrigado e eu espero que a minha participação nesse debate possa ter contribuído para dizer que o famoso caçador de marajá não passa de um caçador de maracujá. Estamos encerrando o segundo e último debate dos presidenciáveis no segundo turno. Foram dois grandes momentos na vida política do país, que a televisão registrou com a participação em pool das 4 maiores redes de televisão do país. As redes Bandeirantes, SBT, Manchete e Globo agradecem aos partidos políticos dos dois candidatos, e em especial aos dois candidatos, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva e o senhor Fernando Collor de Mello, e agradecem, sobretudo, ao povo brasileiro pela prova de confiança que acaba de dar a televisão. Nossos registros, neste momento, estão com uma extraordinariamente elevada audiência a essa hora da noite. De nossa parte, acreditamos ter dado a nossa contribuição ao aperfeiçoamento da democracia no Brasil. Boa noite. Debate dos candidatos. Um oferecimento. Grupo Monteiro Aranha, empresa de capital aberto há 75 anos, investindo no Brasil. Zorba, onde ele gosta de ficar. Bons momentos pedem um bom café. Nescafé. Jornal do Brasil. Você faz a história e ele publica. Banerje, a nova força do Rio. Está na hora de mais um programa de classe da Rede Manchete. Baixelas Tramontina, leve o bom gosto para a sua mesa.
presidente Collor faz mudanças profundas na economia. Agora é vencer ou vencer. O Cruzeiro volta a ser a moeda nacional. A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos. Os preços até 15 de abril continuam iguais aos da última segunda-feira. A ministra da Economia garante que o salário real será preservado. O presidente Collor leva o plano econômico ao Congresso. Pela primeira vez, um presidente atravessa a pé a Praça dos Três Poderes com todos os ministros. Nossos comentaristas que passaram o dia todo de plantão em Brasília vão explicar nesta edição os detalhes das mudanças na economia. Veja agora no Jornal Nacional. O presidente Fernando Collor anunciou logo no início da manhã as medidas que mudam a vida do país. O anúncio foi feito numa reunião com o Ministério e as lideranças dos partidos. Depois ele foi ao Congresso, recebeu missões estrangeiras e ainda surpreendeu muita gente. Hoje, um novo estilo de trabalho pousou no Planalto. O presidente Fernando Collor chegou de helicóptero às 6h40 da manhã para a primeira reunião do Ministério. O presidente ainda esperou 15 minutos pela ministra da Economia, a única que chegou tarde, e abriu a reunião que confirmou a habilidade dele em usar o poder da comunicação. O anúncio das primeiras medidas do governo Collor foi transmitido ao vivo para todo o país, num horário em que muita gente ainda estava em casa. Às 10h30 da manhã, o presidente Fernando Collor de Mello inovou e surpreendeu outra vez. Saiu a pé para ir ao Congresso Nacional. A caminhada de 4 minutos foi outra oportunidade para que as câmeras registrassem mais esta marca do estilo Collor. De volta ao Palácio, o presidente continuou a tarefa de receber líderes estrangeiros que vieram para a posse. No final da tarde, outra surpresa do novo presidente. Os dragões da independência se prepararam para a saída dele pela rampa do Palácio. Mas a centena de pessoas que esperava ver o presidente Collor viu frustrada o helicóptero decolar pelo outro lado do Palácio. O ritmo de trabalho do primeiro dia de governo do presidente Fernando Collor parece ter sido ditado muito mais por uma tendência do que por uma simples coincidência. Para amanhã, sábado, o presidente reservou o dia inteiro para despachar normalmente aqui no Palácio do Planalto. Os funcionários do Palácio já foram avisados para chegar às 8 da manhã e para se prepararem para um dia de expediente normal. O presidente Fernando Collor anunciou logo cedo o programa econômico para os ministros e lideranças políticas. O presidente dividiu as medidas em 3 blocos, começando pelo que ele chamou de saneamento moral. 1. Abuso econômico. Passa a dar até 5 anos de cadeia neste país. Esconder mercadorias. Exagerar nos preços. Iludir o consumidor. Levará para trás das grades o gerente, o diretor e o dono da empresa. 2. O funcionário público que participar de atos lesivos ao fisco será demitido e será preso. 3. Extinção de todas as mordomias, pagamentos disfarçados de salários, etc. 4. O anonimato da riqueza escusa, conseguida com sonegação, está extinto. Acabaram os títulos ao portador e o sigilo protetor até de criminosos. 5. As grandes fortunas passarão a pagar sua contribuição para sanear o país. 6. Os ganhos de capital obtidos nas bolsas de valores passam a ser tributados, encerrando-se assim uma odiosa discriminação. O presidente Fernando Collor determinou ainda que o déficit público este ano seja 0. Para isso, ele adotou as seguintes medidas: reforma administrativa com o fechamento de ministérios, autarquias e empresas públicas e afastamento de maus funcionários. Suspensão de todos os subsídios, inclusive os concedidos às exportações e à informática. Os agricultores passam a pagar imposto sobre os lucros. Redução da perda de receita pela indexação dos impostos devidos à União e a atualização das alíquotas do imposto sobre produtos industrializados. Reajuste de preços públicos. O presidente Fernando Collor falou ainda sobre as medidas de modernização da economia.
1. A flutuação cambial sob controle do governo. 2. Redução das barreiras à importação e estímulo à participação de capital estrangeiro no desenvolvimento nacional. 3. Demarragem de um ambicioso programa de desestatização. 4. Privatização de débitos para com a União, através de leilões de indivíduos interessados em receber dívidas atrasadas do governo federal. 5. Criação de certificados de privatização, instrumento de viabilização rápida do processo de desestatização, que serão adquiridos compulsoriamente por instituições financeiras, fundos de pensão, companhias seguradoras, etc. Sobre preços e salários, o presidente Fernando Collor determinou o seguinte: os salários de março vão receber a inflação integral de fevereiro. Os preços voltam aos valores do dia 12 de março. No dia 15 de abril, começa a política de prefixação de preços e salários. O presidente determinou ainda o pagamento de mais impostos nas aplicações do mercado financeiro. E o cruzado novo é substituído pelo cruzeiro. Não temos alternativas. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer. Que Deus O meu voto nos é pelo impeachment, o meu voto é sim. Paulo Arthur Tung, sim, 326. Paulo Começa a contagem regressiva dos 10 votos que faltam para 336. Meu voto, autorizo a abertura do processo contra o presidente Collor. Meu voto é sim. Paulo Eslander, sim, 327. Faltam 9 votos agora. 9 votos para chegar aos 336 necessários para aprovar o pedido de impeachment. Da minha família e do meu pai. Sim. Paulo Lima, sim, 8 votos agora. Paulo Mandarino. Senhor presidente, sim. Paulo Mandarino, sim, 329. 7. Paulo Marinho. Senhor presidente, para resgatar a moralidade no país e no Maranhão, pelas mudanças em Caxias, o meu voto é sim. Paulo Marinho. Faltam 6. Paulo Mourão. Em nome, uma torcida aqui dentro acompanha. Aqui presente, doutor Paulo Maluf. Em nome do povo tocantinense, em especial a minha cidade. Bandeiras já começam a ser agitadas nas manifestações em São Paulo. Estamos mostrando aí imagens de São Paulo ao vivo. 5 votos. Imagens de Porto Alegre ao vivo. Vai votar o deputado Paulo Otávio, amigo do presidente. Voto contra. Naturalmente não quero interromper o processo de votação. Pede o silêncio para que o parlamentar possa votar. Deputado presidente, pela democracia, pelo programa de reconstrução nacional, pela falta de oportunidade de defesa ao presidente, o meu voto é não ao impeachment. Continuam faltando 5 votos. Otávio, não, 26. Paulo Paim. Quantos faltam? Deputado Paulo Paim. Senhor presidente, pelos estudantes de cara pintada ou não, que aos milhões levou o povo à rua. E pela classe trabalhadora, meu voto é sim. Paulo Paim, sim, 332. Paulo Portugal. Pela minha família, pelos meus amigos do estado do Rio de Janeiro, o povo brasileiro, meu voto é sim. Paulo Portugal. Faltam 3 votos. Paulo Ramos. Faltam 2 votos. Ramos, é sim. Paulo Rocha, PT Pará, vai dar o voto decisivo. Rocha. Pela geração da gente, meu voto é sim. 300. Falta 1 voto. Rocha, sim, 300. Paulo Romano, PFL Minas Gerais.
Senhor presidente, pela ética, mas em nome dessa casa e do povo brasileiro, saibamos ser coerentes. Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim. 336 votos. Passou o impeachment pela Câmara dos Deputados neste momento. Amanhã a Câmara manda um ofício para o Senado. E segundo a Constituição, o presidente da República é afastado. Decidido. Festa no plenário. Festa nas galerias, festejam os presidentes dos partidos de oposição, festejam os governadores. Imagens ao vivo de São Paulo acompanhando pelo telão o resultado aqui na Câmara dos Deputados em Brasília. 336 votos, decidido o envio do pedido de impeachment para o Senado, que implica no afastamento do presidente. O presidente da Câmara pede silêncio. Porto Alegre, imagens ao vivo de Porto Alegre. Emoção aqui na Câmara dos Deputados. Emoção nas galerias da Câmara, onde o hino da independência é entoado. Governador Ciro Gomes. Luzes da televisão. Plenário da Câmara dos Deputados festejando o voto número 336, que foi dado pelo deputado do PFL de Minas Gerais, Paulo Romano. Aí imagens ao vivo do Rio de Janeiro, comemorações no Rio de Janeiro, nas ruas do Rio de Janeiro, imagens ao vivo. A desolação do líder Fiuza, com as imagens agora de São Paulo. No centro de São Paulo, comemorações da aprovação do pedido de impeachment pela Câmara dos Deputados. A votação ainda continua. Continua a votação. E pela minha família, meu voto é sim. Pedro Abraão, sim. Voltamos ao plenário da Câmara dos Deputados, onde continua a votação. Pedro Correia, sim. Minhas senhoras, meus senhores, durante todo o período de trabalho da CPI
me impus um silêncio doloroso sobre as matérias ali analisadas. Todos bem podem imaginar o meu sofrimento durante esta fase, suportado graças à absoluta fé em Deus. Esta postura, é verdade, foi muitas vezes questionada por amigos, conselheiros e auxiliares, que imaginavam ser mais adequada a minha resposta imediata a cada uma das acusações feitas. Permaneci inabalável na determinação de me manter isento, apesar das calúnias, difamações e injustiças contra mim cometidas. Persisti neste propósito para que todos pudessem ter a certeza de que em nenhum momento, por força de intervenção minha nas investigações em curso, fossem criados embaraços ou constrangimentos ao trabalho que se realizava na comissão e fora dela. Como muito bem diz a Bíblia, há tempo de calar, há tempo de falar. Decidi-me hoje, momento que me pareceu adequado, vir à nação para de coração aberto analisar o processo político e dar todas as explicações necessárias. Responderei ao que creio sinceramente sejam profundas injustiças, pré-julgamentos e posturas nitidamente eleitorais, absolutamente inadmissíveis diante de episódios que podem comprometer decisivamente os destinos do país. Vamos aos fatos. Em primeiro lugar, é preciso deixar bem claro que nem mesmo no relatório da CPI existe a afirmação de que a operação financeira feita para custear as despesas de minha campanha teria sido ilegal, inexistisse ou que tivesse afrontado qualquer norma regulamentadora, a despeito de eventuais insinuações. Apesar disso, tenta-se por todos os meios e modos passar à população versões inverídicas, maledicentes e totalmente inconsistentes para confundir a opinião pública e pôr em dúvida a conduta de seu presidente. Não satisfeitos com esta fracassada investida, partiram os meus opositores para questões menores. A primeira delas, eu era deputado federal, portanto, antes de ser governador e presidente da República, quando precisei me desfazer de parte do meu patrimônio. Em Maceió, morava em imóvel composto por uma cobertura e apartamento imediatamente abaixo. Adquiri na planta e ainda durante a construção, mandei que se fizessem modificações para adaptá-lo às minhas necessidades. Passados alguns anos, resolvi vender a cobertura para ficar apenas com o andar de baixo. No ato da venda, feita pelo senhor Paulo César Farias, ficou acertado que eu receberia o apartamento remanescente, readaptado à nova situação, ficando por conta do corretor a administração da obra e o respectivo pagamento das despesas. Por sinal, a reforma foi demorada. Demorei a receber o apartamento pronto de volta. Assim, como as senhoras e os senhores podem ver, um simples caso de venda e reforma de um apartamento virou nas mãos da oposição uma denúncia na CPI. Uma segunda questão. A casa onde resido. O presidente da República tem como residências oficiais o Palácio da Alvorada e a Granja do Torto. Poderia estar morando num desses endereços com todas as despesas pagas, como é direito do presidente da República. Mas sempre preguei austeridade no serviço público e me pareceu mais conveniente continuar morando na casa da minha família, arcando com as minhas despesas. Quando tomei essa decisão, informaram-me que não havia instalações necessárias para atender às normas de segurança na casa da Dinda. Era necessária a construção de alojamentos. Eu poderia ter dito que caberia ao governo arcar com as despesas de infraestrutura da residência presidencial, com pleno apoio na lei. Mas pensei, se assim agisse, seria um contrassenso. Ora, se eu não optei pelo Palácio da Alvorada ou pela Granja do Torto para não onerar os cofres públicos, não deveria promover gastos públicos nas cercanias da minha propriedade para me dar a segurança necessária. Mandei então construir, às minhas próprias custas, alojamento adequado para aqueles que me prestam serviço. Nesta construção, com movimentação de terra e caminhões, uma parte dos jardins da casa foi afetada. Tive também que reconstruir as áreas danificadas. Meus adversários na CPI usaram esse fato
para tentar enganar a opinião pública, alegando que milhões de dólares teriam sido gastos naquela obra. Mas esses números acabaram desmentidos, forçosamente, diante da realidade dos fatos, por aqueles mesmos que irresponsavelmente tinham denunciado. Infelizmente, os meios de comunicação deram um espaço muito maior às falsas denúncias do que à verdade. A minha casa é conhecida dos brasileiros. Eu a abro nos fins de semana, como é notório, quando recebo visitantes, populares e amigos. A casa e os jardins são típicos das boas residências de Brasília. Uma outra questão é a respeito do carro. Todos sabem que aos domingos costumo fazer os meus exercícios. Vou dirigindo o meu próprio carro até um bosque de eucaliptos, próximo da minha casa. Num desses domingos, sofri um acidente. Bateram no meu carro. Vocês devem se lembrar deste fato que foi amplamente divulgado. Mandei consertar, mas o carro não voltou a ser o mesmo. Pedi então ao meu secretário que vendesse a veraneio e comprasse com o dinheiro da venda um Fiat de menor valor, mais simples e mais barato. Isso foi feito. Se na compra de outro carro usar um cheque com falsa identidade, chamado cheque fantasma, descobrirei. Determinei à Polícia Federal a abertura de inquérito para apurar as responsabilidades deste e de todos os cheques chamados fantasmas. Existem no Brasil milhões de contas fantasmas em dezenas de bancos, como se descobriu no bojo das investigações. Determinei ao Banco Central que tomasse providências imediatas para acabar com esta fraude. Quero que os correntistas que usaram falsa identidade e os bancos que acolheram essas contas sejam rigorosamente punidos. Só assim, combatendo na sua origem, acabaremos com esse crime. Hoje, qualquer um pode ser vítima desta irregularidade, porque não é possível a todos nós conhecer a natureza espúria de um cheque. Asseguro à nação que tudo farei para que nenhum dos eventuais culpados fique impune. E aqueles que tiverem burlado o fisco podem estar certos que terão de repor tudo de acordo com as penalidades exigidas na forma da lei. Sobre a questão que minha secretária tivesse tido acesso a informações antecipadas sobre o bloqueio dos cruzados novos, que, aliás, conforme prometi, já foram devolvidos integralmente com juros e correção aos seus titulares. Gostaria de puxar pela memória dos senhores e das senhoras. Logo depois do plano econômico, um senador da oposição denunciou pessoas que teriam se beneficiado com informações antecipadas. Isso tem 2 anos ou mais. Naquela época, determinei de imediato que o Banco Central fornecesse todas as informações desejadas pelo parlamentar. As senhoras e os senhores devem se lembrar das imagens fartamente veiculadas pela imprensa, pela televisão, das montanhas de extratos bancários entregues ao senador. Pois é, a conclusão foi de que aquelas denúncias eram infundadas. Até mesmo pessoas distanciadas do governo reconheceram que nunca na vida deste país um plano econômico foi decretado sem vazamentos de informação, sem que ninguém mesmo tivesse sido privilegiado com informações. No caso específico da minha secretária, alegaram que ela sacou dinheiro no dia 13 de março, na antevéspera do bloqueio dos cruzados novos. Isto é uma mentira. Aconteceu exatamente o contrário. Ela depositou dinheiro na sua conta naquele dia. Ela teve sua conta bloqueada. A denúncia foi feita de má fé, com objetivos espúrios. A imprensa já recebeu os extratos da conta e um atestado do Banco Central provando de maneira inequívoca que não houve o saque alegado. Esta foi mais uma calúnia pregada pelos meus opositores, iguais a dezenas de outras disseminadas no teatro político que se criou em torno da CPI. Enfim, senhoras e senhores, minha secretária teve sua conta bloqueada, não apenas em um banco, mas em 3 outros também, como aconteceu com milhões de brasileiros. Estas foram as acusações. Aí estão as respostas. Além destas, responderei de forma cabal, definitiva e absoluta a tantas quantas sejam as sacadas. Minhas senhoras e meus senhores, sempre trabalhei pela verdade e pela transparência. Tanto que as investigações feitas só foram possíveis
porque logo no início de meu governo tomei uma série de medidas, todas profundamente moralizadoras. Acabei com os títulos ao portador e limitei drasticamente o cheque ao portador. Foi isto que possibilitou o rastreamento dos cheques, identificando através do endosso os beneficiários. Sem estas medidas, tomadas, como disse, no início de meu governo, ou seja, muito antes da CPI, ela não teria chegado aonde chegou. Sem estas medidas e de inúmeras outras por mim adotadas, para combater as fraudes, evitar desvios e coibir a sonegação, não teríamos, como hoje temos, formas seguras de apurar responsabilidades e punir culpados. Diante disto, cabe a pergunta: poderia o presidente, que propôs a mais rigorosa legislação contra atos de corrupção, transigir, ou mesmo de longe, ser conivente com o que se lhe deseja imputar? Nunca é demais lembrar também que há 2 anos atrás, com todas as letras e com toda a ênfase, declarei que o fato de ser parente do presidente, conhecido do presidente ou amigo do presidente não dava direito a essas pessoas de agir em seu nome. O sistema presidencialista como é o nosso concentra imensas e difíceis decisões na pessoa do presidente da República. Cada ação, cada decisão afeta interesses, vontades e ambições. Essa soma de responsabilidades impede naturalmente o chefe do governo de tratar das questões do seu cotidiano familiar. Relembro as medidas que adotei para reafirmar o meu compromisso do meu governo com a lisura e a moralidade na administração pública. Fiz e continuarei fazendo tudo para acertar, mas nem sempre se acerta em tudo. E, é claro, cometi erros. Afinal, quem não os comete? Errei por não ter imaginado o efeito das tentações que movem os aproveitadores. Errei por confiar demais em pessoas que mostraram posteriormente não serem merecedoras desta confiança. Mas o que posso lhes afirmar é que minha consciência em nenhum momento aponta dolo ou má fé nos erros que cometi. Resta então uma grande pergunta: quais os componentes que se conjugaram para tentar envolver de forma tão obstinada o presidente da República nesses lamentáveis episódios? A resposta é: os interesses contrariados, as ambições frustradas e a percepção pelos setores do atraso de que o programa modernizador do meu governo, aprovado nas urnas, vai dar certo. Minhas senhoras, meus senhores, apesar dos exaustivos esclarecimentos prestados pelos meus aliados em todas as fases da CPI, demonstrando não haver qualquer participação, conivência, tolerância ou responsabilidade de minha parte, e apesar da conhecida determinação com que me dispus e me disponho a enfrentar quaisquer acusações, anuncia-se agora que deve ser proposto pelos meus adversários o impedimento do presidente da República. E pasmem, falam até em mudar consagrados procedimentos regimentais, ou seja, mudar as regras do jogo. Já circulam com este objetivo listas de assinaturas de parlamentares onde alguns até desavisadamente concorrem para medidas casuísticas que violentariam princípios fundamentais de direito. E qual o objetivo real dos meus adversários? Eles tentam, senhoras e senhores, eles tentam, em 10 dias, cassar o mandato do presidente da República legitimado pelo voto popular. Tentam, em 10 dias, os meus adversários, cassar o mandato do presidente da República quando 558 dias ainda não foram suficientes para que eles permitissem aprovar a lei de modernização dos portos. Tentam, em 10 dias, os meus adversários, cassar o mandato do presidente da República quando 487 dias não bastaram para que eles resolvessem votar o projeto de propriedade industrial.
Tentam os meus adversários, em 10 dias, cassar o mandato do presidente da República, quando 306 dias não foram suficientes para que eles votassem a lei que regulamenta a Advocacia Geral da União. Tentam, senhoras e senhores, os meus adversários, em 10 dias, cassar o mandato do presidente da República, quando 330 dias já se passaram, sem que eles tivessem possibilitado a apreciação conclusiva de tão relevantes matérias para o futuro do país, no seu conjunto conhecidas como emendão. Não posso crer, não quero crer, que tenham esquecido tudo e desejem ressuscitar os julgamentos sumários, os processos inquisitoriais ou os tribunais de exceção. É engano imaginar que tenho desmedido apego ao poder. Este sentimento tem aqueles que demonstram querer atropelar o processo democrático e a consolidação das instituições. Eu tenho, sim, sonhos, ideais e programas para o nosso país. E a estes eu me apego com a mais legítima e profunda determinação. Desejo legar ao meu sucessor uma sociedade moderna, justa e plural, baseada na livre iniciativa e na igualdade de oportunidades. Enganam-se aqueles que pensam que vão cassar o mandato do presidente da República. Confio nos meus aliados, porque conheço a formação moral e pública daqueles que estão ao meu lado. Sei que não se deixarão intimidar pelas manifestações organizadas, pelos que, pensando em servir, desservem o país. Os homens de bom senso, que analisarem os fatos, com isenção de paixões, e os verdadeiros patriotas, estes sim estarão ao meu lado. Ganharemos no voto. Os brasileiros verão que seus representantes resistirão às pressões e decidirão exclusivamente com suas consciências. Só darei como encerrada a minha missão. Só darei como cumprido o meu programa de governo, após sancionar estes projetos, que permitirão legar às gerações futuras um país estruturalmente diferente daquele que recebi e capaz de se inserir entre as nações modernas do mundo. A nossa geração política já pagou preço excessivamente alto pela renúncia de 1961. Por isso tudo, e pela minha fé em um Brasil justo e moderno, peço a Deus que me dê saúde, força. Peço a Deus que me conceda a paciência, a humildade, a perseverança para vencer esta travessia e dela tirar lições que nos ajudem a construir o Brasil dos nossos sonhos. Senhoras e senhores, obrigado e boa noite. Fantástico. Oferecimento Banco Sudameris. Saia da multidão. Seja nosso cliente. De dezembro de 1992. O presidente Fernando Collor de Mello renuncia minutos antes de o Congresso decidir afastá-lo e proibi-lo de ocupar cargos públicos durante 8 anos. Foi uma das mais graves crises da nova República Brasileira. Os rumores sobre uma grande rede de corrupção no governo circulavam desde o ano anterior. Em abril de 92, Pedro Collor, irmão do presidente, denunciou o chamado esquema PC, uma rede de tráfico de influência comandada por Paulo César Farias, amigo do presidente e seu caixa na campanha eleitoral. A partir daí, surgem novas denúncias de irregularidades no governo. Em maio, o Congresso cria uma CPI para investigar as denúncias. Os estudantes de rosto pintado vão às ruas pedir o impeachment do presidente. Os protestos logo tomam conta de todo o país. Em dezembro de 92, minutos antes de o Congresso aprovar o impeachment, Collor renuncia. Mas mesmo assim é punido. Não pode ocupar cargos públicos por 8 anos e é processado por corrupção. PC Farias, mais tarde, depois de sair da prisão, PC seria assassinado, num crime que até hoje continua sem solução. No lugar de Collor, assumiu o vice Itamar Franco, e mais tarde chamou o senador Fernando Henrique Cardoso para ocupar o ministério. Processo instalado. Isso é péssimo. A chance de ela conseguir, uma vez andando o processo na Câmara, revertê-lo é zero? Para não dizer
que é zero é muito próximo disso. É algo que se transforma começa a ter vida própria, é um processo sobre o qual ninguém mais tem uma racionalidade ao conduzi-lo, porque é a paixão desenfreada, desencadeada dentro de um processo político, né, com a população de alguma forma insuflando e apoiando. Torna-se irreversível. É irreversível. No momento, se for instalado, é irreversível. É irreversível. Até porque, instalado o processo na Câmara, é muito rápido. Automaticamente o presidente é afastado. Não, o processo demora uns 45 dias para ela ser afastada, não é isso? Depende no meu caso foi muito mais rápido. Porque os prazos todos foram ultrapassados e de modo a adequar a votação do meu afastamento às vésperas de uma eleição municipal em que todos estavam com os ânimos muito exaltados e tal. Quanto tempo o senhor acredita, melhor do seu juízo? 90 dias. Para que se instaure algum processo ali na Câmara? Para que alguma coisa aconteça. Não necessariamente um processo. Estamos no dia, hoje, gravando esta entrevista, 22 de setembro, outubro, novembro, dezembro. O PMDB tem a convenção dele marcada para o dia 15 de novembro. Justo. Aí o senhor acha que é uma data relevante? Muito relevante. Após a convenção do PMDB, o senhor acredita que... Depende da maneira em que a conjuntura esteja até lá. Se se mantiver mais ou menos como a atual, o desfecho vai ser algo que leve a um eventual afastamento da presidente? Sem dúvida. Eu não tenho dúvida. O senhor, pelo que viveu, pela sua experiência, é uma pessoa que, enfim, tem todas as condições de fazer esse diagnóstico. O seu diagnóstico é que já se chegou a esse ponto de não retorno, então? Nós precisamos acreditar em milagres para achar que nós ainda não chegamos a um ponto de não retorno. E é chegado exatamente esse momento em que a solidariedade é exigida para que o governo saia dessa grande crise em que está introduzido, não é? Porque ela não tem mais instrumentos, nem capacidade, não porque ela não queira, que agora ela está querendo, mas como passou o tempo, ela está privada desses instrumentos essenciais de uma coordenação, de uma concertação política para sair da crise em que ela colocou o seu governo. Me angustio muito, até porque esse filme eu já vi. A presidente manifestou o desejo em agosto de fazer uma reforma ministerial, agora no mês de setembro, reduzindo de 39 para 29 o número de ministérios. Foi uma decisão acertada? É tardia. Tardia. Essa reforma... Mas acertada, porém tardia, seria isso? Exato. Essa era uma decisão que ela deveria ter tomado, no meu entender, logo no início do ano. Então, naquele momento, se ela tivesse feito essa redução dos ministérios e, enfim, de cargos, eu acho que isso teria um impacto se ela tivesse falado diretamente para a população. Mas agora, se fosse ela, eu não mexeria em nada. Eu deixaria tudo, em termos de composição de ministério, deixaria tudo como está. Se ela insistir nessa ideia de cortar 10 ministros agora, qual será a consequência? Catastrófico. Descreva. Uma ebulição política na base, algumas centenas de graus centígrados acima do que já está.
E o senhor não tem uma recomendação sobre o que ela possa fazer a esta altura? Bom, as recomendações que eu fiz nessas duas oportunidades, ela não seguiu. E agora está tentando fazer isso, mas o timing se perdeu. O momentum para que fossem tomadas certas decisões passou. É correto dizer, então, que tudo que ela fizer não surtirá o efeito desejado? Não. Não surtirá? Lamentavelmente, no meu entender, não surtirá. Não surtirá. Depois de um panelaço, essa batida de panelas, né, que chamam panelaço, fruto de uma intervenção dela, aparição dela na televisão, alguma coisa, eu tive a oportunidade de dar a minha opinião. Sugeri que a primeira palavra dela, numa aparição em rádio, televisão, numa rede nacional, seria pedir desculpas. E ela perguntou, desculpas por quê? Eu disse, por quê, presidente? Isso foi em março, começo de março. Porque há 3 meses atrás, ou 4 meses atrás, nós estávamos nas ruas dizendo que a energia elétrica não ia subir, o custo da energia elétrica para as famílias, que a inflação estava sob controle, que os juros não iam subir, que a gasolina não ia subir, enfim. E o que nós estamos vendo agora é completamente diferente daquilo que nós estávamos falando. O senhor disse isso a ela meados de março? Começo de março. E ela reagiu ao final como? Não fazendo nada disso. Mas ela disse algo ao senhor ao final da conversa a respeito? Nada. Só apenas muito obrigado e... Ouviu? Não, nem muito obrigado. Obra clássica de Rui Barbosa, de 1931. Nela, o autor afirma: todas as crises que pelo Brasil estão passando e que dia a dia sentimos crescer aceleradamente, a crise política, a crise econômica, a crise financeira, não vêm a ser mais do que sintomas, exteriorizações parciais, manifestações reveladoras de um estado mais profundo de uma suprema crise, a crise moral. Em 1992, esse trecho foi utilizado por Barbosa Lima Sobrinho como introito à denúncia que apresentou contra mim. Ruínas de um governo. É a expressão de Rui Barbosa para invocar as crises que atingiram o Brasil nos anos 30. Senhor presidente, jamais o Brasil passou como hoje por uma confluência tão clara, tão entrelaçada e aguda de crises na política, na economia, na moralidade e na institucionalidade. Chegamos ao ápice de todas as crises. Chegamos às ruínas de um governo, às ruínas de um país. Este é o motivo pelo qual aqui e agora discutimos possíveis crimes de responsabilidade da Presidente da República. Não discutimos crimes comuns, isto é pacífico. A estes a Constituição reserva o juízo do Supremo Tribunal Federal. Ao Senado da República cabem a pronúncia e o julgamento quanto aos crimes de responsabilidade. Esta é uma diferenciação importante. Aqui julga-se responsabilidade. Em 1992, em processo análogo, bastaram menos de 4 meses entre a apresentação da denúncia até a decisão de renunciar no dia do último julgamento. No atual processo, já se foram mais de 8 meses. A depender do resultado de hoje, mais 6 meses são previstos até o julgamento final. O rito é o mesmo, mas o ritmo e o rigor não. Basta lembrar, entre a chegada no Senado da autorização da Câmara até meu afastamento provisório, transcorreram 48 horas. Hoje estamos há 23 dias somente na fase inicial nesta casa. O parecer da comissão especial que hoje discutimos possui 128 páginas. O mesmo parecer de 1992, elaborado a toque de caixa, continha meia página.
com apenas 2 parágrafos. Isso mesmo, 2 parágrafos. O tempo é outro, senhor presidente. Em 1992, fui instado a renunciar, na suposição de que as acusações contra mim fossem verdadeiras. Mesmo sem a garantia da ampla defesa pelo Congresso, em todas as fases, me utilizei de advogados particulares. 2 anos depois, fui absolvido de todas as acusações do Supremo Tribunal Federal. Portanto, dito pela mais alta Corte de Justiça do país, não houve crime. Mesmo assim, perdi meu mandato e não recebi qualquer tipo de reparação. Pelo contrário, depois da renúncia, recorri ao próprio Supremo Tribunal para ao menos reaver os direitos políticos que me cassaram. Mesmo se tratando de matéria eminentemente constitucional, direitos políticos, alheia ao mérito do impeachment, o Supremo negou o mandado de segurança sob a alegação de que não cabia à Corte se pronunciar sobre decisão do Senado, ainda que tomada após minha renúncia. À época dessa apreciação, o ministro Paulo Brossard chegou a ser interpelado pelo ministro Moreira Alves. Este chamou atenção para a incoerência do voto de Brossard, já que em seu livro sobre impeachment, o ministro defendia a impossibilidade do julgamento após a renúncia e, em seu voto, se manifestava de forma inversa. Ao se defender, Brossard se limitou a dizer: ministro Moreira Alves, livro é livro, voto é voto. E para se justificar, assinalou: aspas, absolutória ou condenatória, justa ou injusta, sábia ou errônea, da decisão do Senado não cabe recurso direto ou indireto. Mas isto não é novidade. Todo órgão, seja de que natureza for, que decide em única ou última instância, decide inapelavelmente, acerte ou erre, encerra Brossard. Desculpem-me por voltar no tempo, mas o momento exige. Ainda na denúncia de 92, Lima Sobrinho pregava e até profetizava. Escreveu ele: nos regimes democráticos, o grande juiz dos governantes é o próprio povo. Representar o povo significa, nos processos de impeachment, interpretar e exprimir o sentido ético dominante diante dos atos de abuso ou traição da confiança nacional. A suprema prevaricação que podem cometer os representantes do povo em processos de crime de responsabilidade consiste em atuar sob pressão de influências espúrias ou para satisfação de interesses pessoais ou partidários. Em suma, o presidente é de ser julgado com base nos largos e sólidos princípios da moralidade política, encerra Lima Sobrinho. Pois bem, senhor presidente, todas as tragédias que se podem imaginar reduzem-se a uma mesma e única tragédia: o transcorrer do tempo. É o mesmo tempo imperioso do mundo que nos traz a razão. É nesta quadra de adversidade para uns e tragédias para outros que constatamos que o maior crime de responsabilidade está na irresponsabilidade pelo desleixo com a política, na irresponsabilidade pela deterioração econômica de um país, na irresponsabilidade pelos sucessivos e acachapantes déficits fiscais e orçamentários, na irresponsabilidade pelo aparelhamento desenfreado do Estado que o torna inchado, arrogante e ineficaz, na irresponsabilidade pela ação ou omissão perante obstruções da justiça. É crime de responsabilidade, senhor presidente, a mera irresponsabilidade com o país, seja por incompetência, negligência ou má-fé. Mas não foi por falta de aviso. Desde o início deste governo, fui ao longo dos anos a diversos interlocutores da presidente para mostrar os problemas que eu antevia e que desembocaram nesta crise sem precedentes. Falei na minha convicção, dentro da minha convicção, dos erros na economia, na excessiva intervenção estatal, nas imprudentes renúncias fiscais. Falei da falta de diálogo com o parlamento.
Nos raros momentos com a presidente, externei minhas preocupações, especialmente quanto à sua reeleição, após a sua reeleição, quando sugeri a ela uma reconciliação de seu novo governo com seus eleitores e com a classe política. Sugeri que fosse a televisão pedir desculpas por tudo que se falou na campanha eleitoral, desmentido depois por seus próprios atos nos primeiros meses do atual mandato. Alertei-a sobre a possibilidade de sofrer impeachment, mas não me escutaram. Coloquei-me à disposição, ouvidos de mercador. Desconsideraram minhas ponderações, relegaram minha experiência. A autossuficiência pairava sobre a razão. Contudo, senhor presidente, reafirmo que, em amplo contexto, o todo dessa obra em ruína da atual administração tem também um pano de fundo ainda invisível para muitos: o sistema presidencialista adotado por nossa República. Lá se vão 127 anos de crises e insurreições, de revoltas e conflagrações, de golpes e revoluções. Suplantada a aristocracia imperial, superamos a oligarquia republicana. Convivemos com o estado de sítio, com o estado de exceção. Enfrentamos ditaduras civil e militar e ainda hoje estamos em processo de redemocratização. Sob o presidencialismo, usufruímos tão somente de espasmos da democracia. Não há mais como sustentar um sistema anacrônico, contaminado e deteriorado em sua essência, em sua prática e nos exemplos traumáticos de nossa República. Basta dizer que de 1926, com Arthur Bernardes, até 2011, com Lula, nenhum presidente da República transmitiu o cargo a seu sucessor sob as mesmas regras que recebeu do antecessor, tendo eles cumprido integralmente seus respectivos mandatos. Pelo visto, aquelas exceções serão mais uma vez quebradas, recomeçando um novo ciclo de instabilidades. Não podemos mais rechear nossa história com deposições, suicídio, renúncias e impedimentos. Não existe fórmula mágica dentro do nosso presidencialismo, ainda mais com uma lei nos moldes da 1079, a ressurrecta, que dá margem a permanentes ameaças a qualquer governo. Não há como recuperar esse modelo de coalizão, de cooptação e fisiologismo que envergonham a classe política. Enfim, não há como continuar tentando formar um número salvador simplesmente somando zeros. Os partidos, mais do que votar, precisam formular políticas. Por tudo isso, o sistema está em ruínas. E ruínas, senhor presidente, demandam reconstrução. Reconstrução requer determinação, que, por sua vez, exige conscientização e admissão da verdade. Há 11 anos vimos o choro de parlamentares decepcionados com as agruras e a verdade crua de um partido. Hoje, envoltos em tormentos muito piores, não vemos sequer uma lágrima. Uma lágrima de constrangimento que seja. Ao contrário, o que se vê é a defesa rouca, cega, mouca e intransigente. Entre retóricas e evidências, entre quimeras e realidades, entre golpe e a farsa do golpe, apesar de tudo e por tudo isso, a população brasileira evoluiu na participação política. Mas admitamos, senhoras e senhores senadores, regredimos no agir da política. Reafirmo, uma nova política precisa se estabelecer, seja qual for o resultado de hoje. Precisamos virar esta página, repensar e instituir a política pela qual a sociedade clama. O atual processo de impeachment nada mais é do que a tentativa de, a partir do passado, aplainar o presente para decantar o futuro. Um futuro em que precisaremos conciliar uma altiva e corajosa voz de comando do Executivo com a moderadora e conciliadora voz do Legislativo. Para concluir, reproduzo o trecho do livro Collor Presidente, do historiador Marco Antônio Villa, que está prestes a lançá-lo. Novamente peço a compreensão por retornar ao 92. Mas a lucidez do texto reflete o que aqui vivemos. Diz o autor, e aqui abro aspas: fatos posteriores, já no século XXI, amplificaram o significado da ação ou inanição de Fernando Collor no auge da CPI e da denúncia na Câmara dos Deputados por crime de responsabilidade.
Ele respeitou as solicitações dos parlamentares, encaminhou através do Banco Central e da Receita Federal toda a documentação solicitada, cumpriu as determinações legais, não coagiu o Supremo Tribunal Federal e respeitou a Constituição. Isso tudo em meio ao maior bombardeio midiático de nossa história e tendo de conviver com uma acelerada tramitação da denúncia e depois do processo, que criou obstáculos à plena defesa. Aceitou o afastamento e se preparou para a defesa no Senado. Perdeu. Buscou reparações na Justiça, defendeu-se em vários processos e acabou absolvido em todos eles, os que envolviam atos quando do exercício da presidência da República. A renúncia de Fernando Collor, o impeachment nunca ocorreu, deu a ilusão de que as instituições forjadas pela Constituição de 88 tinham passado no teste. Ledo engano. Acontecimentos posteriores e mais graves demonstraram que a consolidação do Estado democrático de direito é um longo processo, tarefa de várias gerações. A crise de 92 não passou de um momento de ampla e complexa rearticulação das elites política e econômica no interior do Estado, posicionando-se para embates que acabaram sendo travados ainda na última década do século XX e no início do século XXI, por aqueles que tinham quadros, mais do que programas, para gerir a coisa pública. Encerro, senhor presidente, dizendo: a história me reservou este momento. Devo vivê-lo no estrito cumprimento de um dever. Porém, inspiro-me no ensinamento de Holbach. Tudo nos prova que a cada dia nossos costumes se abrandam, os espíritos se esclarecem e a razão conquista terreno. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento o senador Fernando Collor pelo grande registro histórico que proporciona a essa histórica sessão. Ontem, me permitam lembrar, eu fiz questão de dizer aqui da tribuna da presidência do Senado Federal que essa lei do impeachment, essa lei 1079, é por si só um fator de desestabilização. Eu acho que esse é o ensinamento que a crise tenta mais uma vez fazer. Nós não entendemos, o Legislativo entendeu menos, o Executivo entendeu menos ainda o que aconteceu em 2013, e hoje generalizar esse discurso, generalizar a responsabilidade é um erro histórico, de todos nós. O que houve com a repetição de erros é que o governo perdeu a centralidade da nação, perdeu a defesa do interesse nacional. Nós deixamos de fazer aqui, ao longo dos anos, o aperfeiçoamento institucional, inclusive mudando essa lei, fazendo a reforma política e demonstrando, sobretudo, o quanto é difícil esse processo de construção democrática. Eu, mais uma vez, quero cumprimentar o senador Fernando Collor pelo histórico depoimento e quero cumprimentar todos os senadores pelo altíssimo nível com que essa sessão está sendo levada. Eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao senador Antônio Carlos Valadares.